Olá, mais uma vez estamos juntos aqui, mais um sábado, eu, seu amigo, pastor Ailton Bezerra, pastor presidente da Primeira Igreja Batista em Parque Dourado, no Rio de Janeiro, e também pastor presidente da Associação Brasileira dos Apologistas Cristãos. Em parceria com o ICP, estamos aqui todos os sábados. Você pode interagir conosco, com o nosso ministério, durante 7 dias das semanas, 24 horas, 30 dias no mês, através do site www.abibliatemresposta.com.br, e também pode enviar o seu vídeo, a sua pergunta para o nosso Facebook, O Que Diz a Bíblia. E a nossa produção vai selecionar o seu vídeo e a melhor pergunta nós vamos colocar no ar. Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje está imperdível. Vamos lá. Vamos agora com a nossa repórter, Ana Ricardo. Hoje o programa está um pouco diferente. Nós estamos gravando lá na nossa igreja, na Primeira Igreja Batista em Parque Dourado, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Vamos então à primeira pergunta do nosso programa. Boa tarde. Hoje estamos na Primeira Igreja Batista em Parque Eldorado, Duque de Caxias, com o programa O Que a Bíblia Diz. Está conosco o teólogo Roberto e ele irá fazer uma pergunta ao programa. Boa tarde a todos. Eu queria fazer a seguinte pergunta. É permitido pelo Novo Testamento a igreja fazer uso de ponte de contato? O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, Roberto, o que a Bíblia diz sobre ponto de contato no Novo Testamento? Primeiro é bom esclarecer para você, telespectador, porque parece que esse tema ponte de contato meio filosófico. Ponte de contato é uma ideia muito misturada com animismo. O animismo é uma crença que vem lá do Egito Antigo, isto é, dar valor, animar o que é inanimado, ou seja, dar poder àquilo que não tem poder. E é isso, Roberto, e você, telespectador, que tem acontecido em muitas igrejas desse país. A turma tem usado como ponto de contato, por exemplo, água, um copo com água. Necessariamente, querido, nosso Deus, ele não precisa de água para que eu chegue a ele. A Bíblia diz, em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Querido telespectador, a fé é do verbo ser, é do verbo existir, ela é real, ela não é imaginária. Então nós não precisamos de nada material para crer. Disse o Senhor Jesus em João 4, 24 e 25, que agora vem, a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura. Deus é espírito e importa os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, ponte de contato, sinceramente, o Novo Testamento não aprova. Vamos à segunda pergunta. Estamos agora com a Luciana, membro desta igreja. Luciana, qual a pergunta que você tem para fazer para o programa? Por que as igrejas que usam ponto de contato vivem lotadas? O que a Bíblia diz? Luciana, minha querida ovelha, por que as igrejas que praticam a ponte de contato vivem lotadas? Bom, os psicólogos que estão me assistindo agora, eles sabem o que é o placebo. Não só eles, você também. Interessantemente que o ser humano, ele é autossugestionável. Uns para mais, outros para menos. A grande verdade é que o efeito psicossomático é algo que vem direto do psiquismo para os sômatos, para o corpo. Então, quando se usa algo da matéria que o ser humano toca, palpável, né? Então, há uma necessidade disso, de somatizar. Fato curioso, querida Luciana, é que a ponte de contato, ela não é a vontade do Novo Testamento na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, vários elementos foram usados. É verdade, tinha lá a arca, representando a presença de Deus, se usava o óleo, inclusive no Novo Testamento, Tiago também fala sobre o óleo, e salvaguardando a prática de cada igreja, eu acho que ninguém pode ferir o preceito de ninguém. Todavia, eu creio que essas igrejas vivem lotadas ou mais cheias, porque as pessoas têm necessidade psíquica dentro de si, de tocar em algo. Eu creio, não querendo aqui ridicularizar você, que usa isso, e nem tampouco desfazer da sua fé, mas me parece um crente Tomé, tem que tocar
para ver, para suprir uma carência emocional e não necessariamente uma carência espiritual. Respeito você que pratica, todavia, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é espírito, se os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Grande campanha nacional, Brasil inteiro. Tenho certeza que você que está aí na TV Boas Novas, você com certeza vai ligar para o nosso programa. Sabe por quê? Tem aqui em minhas mãos a Bíblia Apologética. E isso aqui é uma das maneiras de você ajudar o nosso programa a ficar no ar. Ou seja, a Bíblia Apologética é uma Bíblia de estudo, de Almeida, corrigida, fiel, dos textos receptos, uma das melhores traduções. Você pode adquirir ela e dar de presente para o seu pastor. Tenho certeza que ele vai gostar, para o seu pai e até para você. Querido, a Bíblia Apologética, ela tem as 95 teses de Lutero. Ela também tem a história dos pais da igreja. Ela tem todas as seitas do Brasil e além dele. E também ela tem a introdutória, autoria, data, conteúdo teológico. É uma Bíblia. Eu vou usar aqui uma expressão que nem existe, é um biblaço, ou seja, a Bíblia Apologética. Eu tenho ela na cor preta, olha aqui, ó, muito bonita, né, em parceria com o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, e tenho ela cor prata com azul muito bonito, material muito bonito. Bom, querido, olha só, a cor preta, eu tenho ela a R$ 65, de 129 por R$ 65. E na cor prata com azul, você adquire ela comigo por R$ 75. Ou seja, dois valores, 65 e 75. Isso você não vai encontrar em nenhum lugar, só aqui no programa O Que a Bíblia Diz. E ao adquirir essa Bíblia, você está ajudando a manter o nosso programa no ar e aqui trazendo a verdade do Evangelho. Eu tenho certeza. Liga agora, 021 3650 7101, 021 3650 7101, ou seja, Rio de Janeiro. E também através do site www.abibliatemresposta.com.br. Grande campanha, Bíblia Apologética. Adquira e seja abençoado. O programa de hoje está bombando, hein? Que tema interessante. Você pode contribuir com o nosso programa. Acesse aí o nosso site www.abibliatemresposta.com.br. Mas também envie sua pergunta, seu vídeo. A nossa produção vai selecionar a melhor pergunta, o melhor vídeo, a pergunta mais interessante, e aí vai passar aqui o seu vídeo na TV. Queridão, Facebook, O Que Diz a Bíblia. Agora nós vamos para a terceira pergunta. Tenho certeza que a Janaina Ricardo colheu uma pergunta muito interessante lá no tempo da primeira Igreja Batista, no Rio de Janeiro. Está conosco agora Saldanha, membro desta igreja, que fará uma pergunta ao programa. O que vale no Evangelho? O que é certo ou o que dá certo? E o que a Bíblia diz? Bom, antes que você me critique, eu quero ler aqui um texto da Bíblia para você. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz a Bíblia. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Bom, queridos, esse texto é um texto do apóstolo Paulo. Ele vai repreender a Pedro, na face, a expressão, porque Pedro estava tendo um comportamento dúbio. Eu quero dizer a você o seguinte, o que vale no Evangelho não é o que dá certo, mas sim o que é certo. Nós não precisamos deturpar o Evangelho. Eu quero dizer uma verdade aqui nesse programa, e Deus me colocou aqui para dizer isso, que tem gente brincando de Evangelho. O Evangelho não precisa de amuleto, água de Israel, terra de Israel, pedaço de pau, galho de arruda. Querido, eu quero dizer a você o seguinte, o Evangelho de Jesus, ele é genuíno e ele tem três características. Ele é envolvente, crescente e dinâmico. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:9, ele diz o seguinte, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes em mim, isso praticai. Uma pedagogia totalmente centrada na atitude e na palavra, e não um antagonismo de você pregar ou eu uma coisa e fazer com que a igreja vá atrás de outra.
O nosso evangelho, o evangelho de Jesus, da palavra, ele não precisa de amuleto não, querido. Ele não precisa de nada disso. A verdade é que o Senhor Jesus, ele deixou bem claro quando a mulher samaritana perguntou para ele, em João capítulo 4, versículo 19, dizendo, tu és profeta, porque ele disse para ela, mulher, cadê o teu marido? E ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, tivesse 5, e nesse está contigo é teu marido. Ele usou a expressão, uma atitude que está na Bíblia, que é exortação, palavra grega, paracaléu, alguém que fala a verdade em amor, de maneira tal que levante. Ela disse, tu és profeta, mas ela tinha uma dúvida, Senhor, eu aprendi que tem que adorar em Gerezim, no Monte Gerezim, e os judeus disse que é em Jerusalém, tu o que dizes? E o Senhor, e eu volto novamente a dizer, e o Senhor disse que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e o que vale no Evangelho é o que dá certo. E o que dá certo, querido irmão, é pregar a palavra. A palavra tem poder, ela liberta e ela vai abençoar você. Eu tenho um jeito aqui de você me abençoar e ajudar a manter o nosso programa. Eu tenho aqui um livro que eu escrevi há pouco tempo, Aprendendo a Ser Gestor da Própria Vida com Deus. Esse livro tem sido um sucesso. Ele fala sobre gestão de família, gestão de finanças, gestão de pensamentos. Ao adquiri-lo, você me abençoa e é abençoado. Liga agora para nós, 021 3650 7101, 3650 7101. Por apenas R$18, você leva esse livro para sua casa. Que Deus te abençoe. Com um único programa não dá para tratar um tema desse. Esse é um tema muito amplo, mas você pode interagir comigo através do site da Associação Brasileira dos Apologistas Cristãos, www.abibliatemresposta.com.br. Eu quero orar pela sua vida, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, lá no capítulo 4, na altura 16, não sou o vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Eu vos amo em Cristo e quero orar aqui pela igreja desse país. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada telespectador. E se alguém, ó Deus, aprisionado em qualquer ato que seja, ó Pai, contrário à verdade do Evangelho, que haja agora uma libertação, que haja agora cura, que haja transformação e que toda a igreja desse país continue a pregar o Evangelho, pois eu creio que há 7.000 joelhos que não se dobraram e não se dobrarão a Baal, crerão apenas na palavra e não usarão métodos artificiais, métodos psicológicos para manipular massas. Assim eu creio, assim eu te abençoo, em nome de Jesus. És o Deus da criação, tens poder sem dimensão. Tua glória não tem fim.